Bom dia. Bom dia a todos e todas. Hoje a gente tem uma mesa sobre inteligência espacial na restauração de paisagens, da teoria prática, organizada por mim, do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, junto com o pessoal da TNC, principalmente com o Júlio, que puxou isso. Ela é um pouco do que a gente viu na minha primeira apresentação, tá? E nós vamos, realmente, a gente quer mostrar como trazer da teoria à prática. Então, estudos de caso, e é muito bom ver o cenário brasileiro atual nisso, né? Eu acho que o evento aqui é concretizar muito bem. O Brasil é pioneiro, realmente, nessas ações de restauração, né? Um exemplo para o mundo, e eu vi diversos trabalhos usando análises espaciais, inteligência espacial, para subsidiar tomada de decisão, diversos exemplos, a gente vai trazer mais alguns deles aqui, e até a minha fala, nesse momento, em vez de eu detalhar um pouco dos trabalhos, o que eu já fiz no primeiro dia, eu vou tentar aqui, rapidamente, ressaltar mais sobre colaborações e diferentes formas de termos trabalhos aplicados, tá? Eu vou fazer uma fala curta para tentar deixar mais tempo para a discussão, que eu acho que isso é importante. Então, a ideia é... Deixa eu ver como que vai passar. Para onde que vai? Foi? Para cá, tá bom. Tá. Então, o que eu faço são algumas parcerias que utilizam inteligência espacial para casos práticos e diferentes formas de casos práticos, tá? Então, o primeiro que eu vou ressaltar é uma ideia que a TNC tinha nessa colaboração com a Natural Capital, de fazer uma ferramenta de suporte a análises espaciais em escala global. Tá? Quando a gente começou essa conversa, a ideia muito da TNC era de ter uma ferramenta de reduzir custos da restauração. A Natural Capital tem o Invest, tem o Rios, e isso poderia ser um plugin ou uma nova ferramenta dentro desses sistemas deles. E o que a gente conversou um pouco foi que, naquele momento, o que a gente tinha de conhecimento era que a cobertura florestal tem uma relação forte com o sucesso da restauração. Em outras palavras, o sucesso da restauração na linha zero aqui é quando uma área restaurada é igual a uma área referência em termos de valores de biodiversidade. A gente consegue ver que há uma tendência de aumento em direção ao sucesso conforme aumenta a cobertura florestal, e o que mais chama a atenção é essa grande variação quando tem pouca cobertura florestal. Ou seja, a gente estava trabalhando mais com dados de riqueza e abundância. Então, você tem locais que têm mais riqueza até em áreas restauradas do que área referência, porque aparece muita espécie exótica, generalista. O que a gente está falando, no fim das contas, aqui é uma grande incerteza sobre o benefício que a restauração está gerando, né? Então, a gente tem um decréscimo da incerteza desse benefício conforme a cobertura florestal aumenta. Isso aqui é uma simples modelagem baseada em cobertura florestal que você consegue gerar um padrão para todas as áreas florestais do mundo. Locais que vão ter baixa incerteza, principalmente aqui na Amazônia, porque tem muita cobertura florestal, e locais que vão ter muita incerteza. Isso, por si só, é uma forma de que, como ferramenta, ela auxilia a usuários conseguirem reduzir dúvidas sobre custo da restauração. Quem é o principal usuário de uma ferramenta dessa? Principalmente eu vejo a academia, muita gente da academia utiliza, mas também muitos projetos utilizam o Rios e o Invest para valorar um pouco dos serviços ecossistêmicos, e essa aqui seria mais uma oportunidade de uso para esse tipo de usuário. Então, isso é uma aplicação, isso é geração do conhecimento, é transferência de conhecimento, é gerar novas ideias. Uma outra foi, como eu tinha falado para vocês, a ideia do hotspot de restauração, que é baseado em impactos da restauração para a biodiversidade, segurança hídrica, adaptação e mitigação a mudanças climáticas, mas a gente também tem uma viabilidade da restauração, depende do custo de oportunidade. Locais com custo de oportunidade alto vão ter menos chance da restauração acontecer.
se a persistência da floresta lá é maior, de uma floresta nativa, é um local melhor para você se investir. Você não vai ficar investindo num local onde seu plantio tem chance de ser desmatado, ser perdido e tudo mais. E aquela variável que eu falei anteriormente entra como uma incerteza ecológica aqui. Quando a gente gerou os hotspots, tudo foi pesado igualmente. Mas se isso é uma ideia também de entrar na ferramenta, o que você pode fazer com isso? Eu posso ter um interesse como um tomador de decisão de só saber as áreas para biodiversidade. Eu posso, como um tomador de decisão, não querer saber a minha contribuição no mundo, mas a minha contribuição só na Mata Atlântica, por exemplo. Isso vai ser diferente, vai ser customizado. Eu posso querer dar pesos diferentes. Aqui a gente pesou tudo igual. Um segundo trabalho que a gente quer fazer com isso é diferenciar os pesos de acordo com o ator-chave. O tomador de decisão vai pensar diferente de um investidor, que vai pensar diferente da academia, que vai pensar diferente de um proprietário rural. Então, a gente dá essa flexibilidade para eles mudarem o peso. Essa é uma ideia de como utilizar uma ferramenta dessa. Um outro caso foi sobre as áreas prioritárias de restauração para a Mata Atlântica, que eu mostrei no primeiro dia. Isso veio de uma demanda do O pilar número 7 era de priorização espacial. Eles gostaram do trabalho que a gente fez, começando com biodiversidade, carbono e redução de custos. Conseguimos um projeto com o International Climate Change Initiative, um dinheiro vindo do governo alemão, para refinar isso para a Amazônia e para a Mata Atlântica, e junto com as redes do PPBio, o Programa de Pesquisa em Biodiversidade das Universidades, a gente está expandindo isso para todos os biomas brasileiros terem uma primeira versão. Então, a gente começou com essa ideia desses três membros aqui para fazer a priorização, só que hoje, quando a gente fizer a nova versão da Mata Atlântica, como eu sempre falei, isso é um processo adaptativo, ele não termina, não é ter um mapa e acabou, a gente já quer incorporar aqui um quarto elemento, que é o aspecto social. Um quinto elemento que já foi pedido muito pelo Ministério é a água. Então, a gente correu todos os biomas brasileiros para entender quais eram as necessidades específicas em cada um desses biomas, e, com isso, a gente vai ter versões específicas para cada bioma. Isso não é um mapa do governo, é a ação determinante do governo. Isso subsidia eles. Eles podem utilizar isso ou não, mas eles conseguem entender qual é o benefício de eu só pensar em biodiversidade. Quanto que vai custar isso? Se eu pensar em carbono, quanto que eu tenho de biodiversidade? Isso subsidia, junto com outras informações, tomar essa decisão. Isso a gente fez em escala federal, mas a gente pode cair para o estado, para o município, pode ser específico, em diferentes escalas. Outro trabalho nosso é usar também priorização espacial, mas agora em áreas pilotos, implementando a restauração na prática. A gente acabou de ter um projeto aprovado, que começou agora, do GEF, para criar o terceiro pilar de conservação do Brasil. A gente tem as unidades de conservação, as terras indígenas, e hoje a gente quer reconhecer o valor de biodiversidade em áreas privadas. Nem tudo é unidade de conservação, nem tudo é um deserto verde. A gente tem que entender a efetividade dessas áreas. Tá? Dentro dos 3 componentes que esse projeto tem, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o Serviço Florestal, uma das partes importantes são implementação de áreas pilotos. Então, na APA da Bacia do São João, ali no Mico-Leão Dourado, no Rio de Janeiro, nós vamos utilizar esse conhecimento que a gente produziu sobre predição do potencial de regeneração natural em 30 metros de resolução, que é para toda a Mata Atlântica, mas a gente pode refazer isso para o Rio de Janeiro, pode fazer isso para o Espírito Santo, pode refazer isso para a APA, tá? Sendo específico, entendendo onde tem maior potencial. E uma outra coisa importante que eu vou apresentar na parte da tarde, 2 horas da tarde, numa mesa redonda sobre o CAR e o PRA. O que acontece hoje? Nós temos o débito da propriedade, mas nós temos que pensar como esse débito deve ser recuperado, trazendo benefícios para a paisagem. Por exemplo, conectividade, a gente pode pensar em polinização. A gente vai utilizar essas 2 informações, por exemplo, para a indicação das áreas que precisam ser restauradas dentro
da APA do São João dentro das propriedades, fazer, então, utilizar a inteligência espacial aonde nós realmente vamos fazer essa recuperação, toda a capacitação das pessoas para entenderem a importância dela, os extensionistas para entender os tipos diferentes de restauração que podem ser utilizados e a restauração mesmo no chão com o auxílio do INEA do Rio de Janeiro, alocando dinheiro para as unidades demonstrativas e as áreas de restauração. Então, isso é um exemplo de como pegar essa inteligência espacial. Agora, aqui a gente está falando numa outra escala. Aqui, não estou pensando mais em evitar a extinção de espécies, como eu pensei no bioma. Agora, aqui eu estou em outra escala, eu estou na escala da propriedade e paisagem. Então, eu tenho que pensar como que recuperar esse débito do proprietário pode trazer um benefício para a paisagem. Conectividade, nesse momento, é mais importante. Por fim, essa é uma iniciativa que a gente está começando agora, principalmente vai se desenvolver, começa oficialmente no meio do ano que vem, já tem um projeto de 3 anos, juntamente com o CIFOR, através de um dinheiro do USAID, que é para mudanças climáticas, onde a gente vai fazer uma plataforma e treinamento para suporte à tomada de decisão. Basicamente, a ideia dela é, junto com tomadores de decisões, investidores, entender qual é o problema que eles precisam resolver de análise espacial, entender isso, customizar e entregar uma plataforma que permita o tomador de decisão, de maneira fácil, fazer essa decisão. Ou seja, ele não precisa mexer em SIG, ele não tem que mudar a projeção, nada disso, vai estar tudo lá. Ele só vai ter que definir qual é o tipo de problema que ele quer. Eu quero conectividade, o que ele quer fazer com relação à mudança climática, por exemplo, aplicar isso. Junto com isso, tem um pouco do treinamento de princípios, como que é o uso da plataforma, e entender um pouco da questão de como transformar os mapas em ações. Isso é um trabalho junto, né, dos dois lados, se entendendo, com todo um background muito forte que vem da Austrália, através de um programa que a gente está elaborando com as universidades australianas, de capacitação, compartilhamento de conhecimento entre Brasil e Austrália. E esse trabalho hoje, essa plataforma é viável, porque tudo isso é rodado nas redes e estrutura computacional que tem na Austrália. Então, isso facilita, baixa o custo do projeto, porque senão qualquer um querendo usar essa plataforma demandaria muito custo, então isso fica tudo por conta deles. Isso aqui, então, são múltiplas escalas, múltiplos usuários. Pode ser dos problemas que a gente já fez antes. Eu quero o problema de priorização espacial, mas para a minha área específica. A gente pode fazer isso customizado ou solucionar outros problemas, por exemplo, como o Paulo vai mostrar já um pouco de ineficiência agrícola. Então, você pode, por exemplo, querer otimizar no espaço diferentes tipos de agricultura e commodity. Você consegue entender isso. É mais ou menos essa ideia. Então, eu quis aqui trazer um pouco do exemplo de como que a inteligência espacial pode ser utilizada na prática, mas o que é prática? São diferentes formas, desde subsidiar mais a academia com conhecimento, até a gente chegar no chão, numa área piloto, você utilizando essa inteligência espacial para identificar onde que deve ser restaurados os lugares, ou dando o suporte para que tomadores de decisões não dependam de um projeto que foi entregue para eles e agora é isso que vocês têm para sempre, porque senão você vai ter que pagar de novo uma consultoria ou alguma coisa para ser feito. Não. Capacitação, plataforma, e daí em diante você pode sempre otimizar a sua solução, não precisa mais de outros colaboradores. Você está preparado para fazer isso, até, por exemplo, no Estado, você replicar isso para os municípios e tudo mais. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Muito obrigado. E, dando continuidade, então, aqui às nossas apresentações, eu vou chamar agora o Paulo Guilherme Molim. Ele é professor e pesquisador da UFSCar e coordenador do Centro de Pesquisa e Extensão em Geotecnologias, certo? Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Renato. Então, bom dia a todos. Então, quando eu tive esse convite para vir aqui, eu pensei sobre o tema, que era inteligência espacial,
um assunto que nós estamos muito acostumados, eu, Renato, Ricardo, todo mundo muito acostumado a trabalhar, e quando a gente fala em inteligência espacial, normalmente nos remete a grandes bancos de dados, processamentos avançados, tempo, dinheiro, né, extensões gigantes, modelagem. Só que a inteligência espacial, ela pode ser simples também. Ela pode ser uma coisa mais pé no chão, pode ser um mapeamento de uma simples vetorização. E eu quis trazer para essa apresentação hoje um pouco mais dessa inteligência espacial mais pé no chão, né? Como ela pode, com dados secundários, nos dar algumas informações e algum subsídio para encontrarmos áreas para restauração, né, ou para outros usos ou outros destinos. Então a apresentação hoje é a ineficiência operacional agrícola gerando oportunidades de restauração. Eu não sou agrônomo, não sou biólogo, eu sou gestor ambiental, então eu vou usar uma linguagem mais simples aqui para tentar passar isso daqui, justamente porque não é minha área, isso, obrigado, a questão agronômica. Mas vocês vão entender, ela é bem simples. Então, para contextualizar, a gente tem que pensar em dois problemas que existem. O primeiro problema, que eu vou chamar ele de um problema ambiental, que é o déficit de reserva legal. O déficit de reserva legal, eu participo de um projeto temático FAPESP, junto com o professor Gerd, Ricardo Rodrigues e o Jean-Paul Metzger, que envolve muita inteligência espacial. E nesse projeto, uma das modelagens que a gente fez foi justamente tentar descobrir aqui o déficit de reserva legal no estado de São Paulo. E o que nós fizemos nesse gráfico aqui, isso propriedade por propriedade, tá? O que nós fizemos nesse gráfico aqui foi colocar de modo acumulativo o maior devedor até o menor devedor. Então, isso aqui é o déficit total para o estado de São Paulo de reserva legal. E o que nós observamos é que 90% do déficit, tá, está em mãos de grandes propriedades, com mais do que 15 módulos fiscais. 90% de toda a dívida está em mão do grande proprietário. Isso no estado de São Paulo. Fizemos para o Brasil, dá mais ou menos a mesma coisa. 90% está em mãos do grande proprietário. Aí o médio proprietário tem aí no total 7% dessa dívida, e o pequeno, obviamente, não tem nada, porque a reserva legal é inexistente, né, para essa categoria. Bom, isso é uma informação importante. E o que nós sabemos, vindo de conversas, é de que uma das reclamações é nós não temos onde colocar a reserva legal. Porque colocar uma reserva legal na nossa propriedade significa um custo de oportunidade muito alto. Ou, em outras palavras, eu vou deixar de produzir uma cultura agrícola para preservar, para conservar. Então, nós queremos fazer uma compensação na Serra do Mar, né? Longe da nossa propriedade, porque a terra lá é mais barata, a floresta é mais barata, vamos compensar lá. Não quero compensar na minha propriedade, porque não quero tirar uma cultura agrícola para colocar uma floresta. Então essa é uma das conversas que a gente escuta. Nós espacializamos essa dívida. Isso aqui é um mapa do déficit de reserva legal para o estado de São Paulo. Cada uma dessas cores aqui é uma propriedade. Em vermelho escuro aqui nós chegamos a ter propriedades com até 1.600 hectares de dívida de reserva legal numa única propriedade. Em verde são propriedades com dívida aí até 15 hectares. Dá para ter uma noção, né? E aí, eu vou agora colocar uma camada de informação que é a localização via CanaSat dos plantios de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Tá? Então, essa aqui são os talhões de cana no estado de São Paulo. E vocês estão vendo a sobreposição aí nas propriedades com essas dívidas de reserva legal. Não estou querendo incriminar ninguém, mas a ideia é uma realidade, né? Então, nós vemos aí claramente quem que está devendo, né? Qual que é o setor que está devendo uma grande parte aí dessa dívida de reserva legal. Peguei ontem uns dados do MAP Biomas para o Brasil inteiro. Nós temos aí cerca de 532 milhões de hectares de floresta nativa, 54,5 milhões de hectares de agricultura, 137 milhões de hectares de pastagens, diversos tipos de pastagem, né? E desses 54 milhões de hectares de agricultura, cerca de 9 a 10 milhões são cana-de-açúcar. E 60% dessa cana está no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, um grande produtor de cana-de-açúcar, um commodity muito importante, não tem toda a sua importância como commodity, como economia, claro, sem dúvida nenhuma.
E aí isso nos leva ao segundo problema, tá? Que é o custo operacional da produção agrícola. É uma coisa que normalmente a gente não pensa muito, né? Mas produzir custa muito dinheiro. E custa muito dinheiro quando estamos falando em larga escala, porque o maquinário e a logística envolvida custa muito dinheiro, né? Então, uma forma de se lucrar mais é diminuindo o custo operacional agrícola. E aí envolve, por exemplo, a agricultura de precisão, que é uma outra forma de inteligência espacial, mas aí voltado então para o lado mais agrícola e agronômico. Só para vocês terem uma ideia, numa produção de cana-de-açúcar, um plantio de cana-de-açúcar, cada linha é colhida uma linha por vez, né? Então o maquinário anda, depois faz uma manobra e volta colhendo. O custo da colheita corresponde a cerca de 35% do custo total da produção da cana. Tá? Só a colheita, só de você ter esses maquinários andando aqui e toda a logística envolvida nisso. E o que a gente não sabe é que o custo da manobra, né, do trator aqui, da colheitadeira, tem um custo muito alto. Tá? Então, isso aí é um probleminha envolvido. É uma questão prática. O que é que torna, então, essa operação mais cara ou mais barata? A rugosidade do terreno e a geometria do talhão influencia muito no custo dessa produção agrícola. Então, o tamanho do talhão e o formato dele está diretamente correlacionado com esse custo da produção. E isso tem uma correlação muito grande com a necessidade e a quantidade de manobras desse maquinário. Quanto mais manobras esse maquinário faz, por linha, por metro de linha, mais caro é a produção. E essa conversa eu tive com o pessoal da agricultura de precisão alguns anos atrás, quando eu estava terminando meu doutorado, e a minha ideia era modelar o crescimento da dinâmica da floresta e ver onde que tinha maior probabilidade de regenerar a floresta. E o meu colega estava modelando talhões, linhas de plantio, para tentar diminuir o custo operacional. E numa conversa de bar, ele virou para mim e falou que linhas, que o modelo dele estava mostrando que determinadas linhas, metragens de linhas, estavam muito caras, estavam tão caras que o produtor acabava pagando para produzir. Ou seja, ele não estava tendo um retorno econômico, ele estava tendo um prejuízo. E prejuízo é menos dinheiro, né? Óbvio. Ok, então o trabalho dele basicamente mostrou, né, que quando essas linhas eram menores do que 50 metros, o custo de produção era maior, maior que o retorno financeiro. Então, esse cara aqui, o Mark Specking. Aí a gente continuou a conversa, e aí em conversa com ele, ele me contou que abaixo de 50 metros, prejuízo na certa. Isso numa região de Piracicaba, plantio de cana-de-açúcar. De 50 a 100 metros, basicamente é um empate, não ganha nada. E maior que 100 metros, mas ele não sabia precisar exatamente qual que seria essa metragem, tinha um lucro, né? E quanto maior essa linha, maior era o lucro. Portanto, resultado, quanto maior a linha, maior o lucro. Então, nessa conversa surgiram duas perguntas. A pergunta do pessoal da agronomia, então o pessoal aqui da agricultura de precisão, o professor Molinho, o Specking e uma aluna minha da engenharia agronômica, estão tentando resolver essa pergunta aqui, né? Qual que é o comprimento de uma passada que torna um plantio lucrativo e com custo de operação insignificante, né? Abaixo de 100 metros já sabe que é prejuízo na certa ou economicamente inviável. E aí tinha algumas alternativas. Uma das alternativas que o Specking está trabalhando hoje é uma modelagem, uma retificação de talhões para otimizar as linhas, deixar as linhas o mais comprido possível. Só que mesmo fazendo essa modelagem, e ele já está trabalhando nisso, ele ainda tem talhões muito irregulares, e que continuam resultando em linhas curtas em cabeceiras. E onde estão essas cabeceiras com linha curta? Eu olhei no mapa, elas estavam tudo do lado de APP. Tá? Aí eu olhei, pensei assim, não, peraí, a gente precisa mapear isso daí para entender, né? O que fazer com as áreas economicamente inviáveis? É uma das perguntas que surgiram na nossa área ambiental. O produtor pode abandonar. Abandonar vai regenerar? A gente pode jogar um modelo em cima e ver se tem um potencial de regenerar. Se não tiver, nós temos que restaurar. Ou o cara vai continuar plantando mesmo sabendo que ele perde dinheiro? Pois é, tem muito agricultor que ainda está plantando e sabendo que está perdendo dinheiro. Então, alternativa a reformar os talhões, alternativa 2, um uso alternativo que, por exemplo, poderia ser um uso destinado à reserva legal daquela propriedade, que ele está reclamando que ele não tem
área para fazer reserva legal. Pode ser um projeto de compensação ambiental, gerar crédito, pode ter um programa aí de pagamento por serviços ambientais, enfim, existem diversas alternativas, é algo que a gente tem que pensar. Bom, eu precisava mapear essas áreas, né? Com base nesses dados, eu precisava entender qual que é a espacialidade dessas áreas de ineficiência operacional. Então, nós queríamos identificar espacialmente esses retalhos de talhões, e quantificar esse potencial de incremento florestal em ao menos 3 paisagens, muito diferentes fisicamente uma das outras. E o que nós fizemos foi, então, selecionar 3 unidades na paisagem, né, 1, 2 e 3, aqui, esses quadradinhos, na bacia do rio Piracicaba, região de cana-de-açúcar, esse em amarelo aqui é cana-de-açúcar, em verde é floresta, remanescente florestal. Vocês já podem ver onde tem cana, não tem floresta, não tem cana. Né? E aí essas 3 paisagens são fisicamente diferentes uma da outra, mas elas são do mesmo tamanho, 5 por 5 quilômetros, com mais de 50% de cobertura de cana-de-açúcar e dentro da mesma bacia hidrográfica. E as características delas são, todas elas variando aí a mesma altitude, 400 a 600 metros de altitude, só que a declividade mudava bastante, variando aí de 5,8 a 11, 12% de declividade. E a gente queria justamente ver se a declividade iria influenciar, né? E deveria influenciar. E outra coisa diferente é a densidade hidrográfica, variando de 12 a 36 metros de córregos por hectare. Então, paisagens bem diferentes uma da outra. Mapeamos todos os talhões de cana e mapeamos todos os remanescentes florestais dessas 3 áreas. 66, 57, 53% de cana, 17, 30, 15% de cobertura florestal, remanescente florestal. Não vou entrar em detalhe de qualidade daquela função, é cobertura florestal. Tá? Então, as 3 paisagens bem diferentes. E aí o que a gente precisava vetorizar mesmo, né, era onde estavam aquelas linhas com menos de 100 metros. A gente colocou os 100 metros como nosso limite. E como nós não tínhamos dados das colheitas, nós fizemos na mão mesmo. Medimos aqui, mensuramos todas as linhas que tinham menos do que 100 metros. E chegamos a polígonos, tá, de ineficiência operacional nessa paisagem. E vocês já podem observar onde está essa ineficiência operacional? Toda colada em APP. Tá? Praticamente todas. E nós mapeamos isso daí para as 3 paisagens. E chegamos nesses números aqui. E vocês podem olhar esses números de 2 formas diferentes. Né? Vocês podem olhar quanto eu perdi de cana ou quanto eu posso ganhar de floresta. Então são esses números aqui. Ou eu vou perder 0,8, 3, 8% de cana, ou eu vou ganhar 3, 6, 29% de incremento de cobertura florestal se eu destinar essas áreas para floresta, de alguma forma. Né? Mas nós não paramos por aí. Olhamos para cá, para essa paisagem, vocês podem ver que a densidade hidrográfica é muito alta e pouca floresta. Tinha alguma coisa errada. Né? E o que é que estava errado? É que tinha muito pasto degradado. Olhando a imagem, parecia pasto, fomos para campo, não era simples pasto, não tinha uma cabeça de boi nessa paisagem. Era tudo área de aptidão agrícola muito baixa, portanto não se plantava cana, mas também não tinha gado, porque estava no meio do nada lá. Se utilizássemos essas áreas, então, para floresta, teríamos hoje 15%, com a ineficiência operacional subíamos para 16,23% de toda a cobertura e 38% se utilizarmos as áreas com pastagem degradada. Tá? Bom, é um trabalho muito inicial, nós estamos começando, mas já tem alguns resultados interessantes. Né? Mas algumas perguntas que a gente tem que se fazer, ou pelo menos quem for trabalhar, aplicar isso, né, é como repassar essa mensagem para o grande proprietário. Porque passar essa mensagem de que existem áreas que ele não deveria plantar porque ele está perdendo dinheiro, é diferente de você falar para um pequeno proprietário. A conversa com o pequeno proprietário é um tapinho nas costas, toma um cafezinho, ele vai contar da vida dele para você, você conta da sua vida e você passa essa mensagem. Para o grande proprietário, não. O grande proprietário, às vezes, você não está falando com uma pessoa, você está falando com um grupo de acionistas ou com uma diretoria. Né? Então, a conversa tem que ser diferente. E que alternativas econômicas nós podemos oferecer? Nós que desejamos esse aumento de cobertura florestal, o que é que a gente pode
oferecer de alternativa econômica para essas situações. Algumas melhorias que nós temos que fazer também da nossa parte aqui para entender melhor, né? Nós já estamos em contato com as usinas para tentar conseguir as linhas de colheita, já que a colheita é mecanizada, com um piloto automático, eles têm todas as linhas de plantio georreferenciadas. Nós queremos isso aí para fazer um mapa melhor, né? Identificar melhor essas áreas de ineficiência operacional. Nós também queremos fazer um voo com drone para conseguir um MDT mais preciso, um modelo digital do terreno mais preciso, para gerar uma reforma virtual dos talhões e otimizar ao máximo aquelas linhas de plantio, para depois gerar um novo mapa de ineficiência operacional, porque acreditamos que mesmo com a retificação dos talhões, ainda vai sobrar muita área para essa finalidade que a gente quer. E nós temos que aplicar um cenário de adequação ambiental, porque a maioria dessas áreas não estão adequadas ambientalmente. Com a geração de áreas de APP, é provável que a gente gere mais áreas de ineficiência operacional. E nós temos que aplicar um cenário de aproveitamento das áreas de baixa aptidão agrícola, que é também um somatório aqui. E, por fim, temos ainda um bom trabalho aqui de métricas de paisagem para comprovar que o aumento dessa cobertura florestal é um benefício para toda a biodiversidade e para a conservação e preservação dos biomas. Então, eu queria só finalizar com um agradecimento ao pessoal que está trabalhando nesse projeto, aos laboratórios, mas especialmente aí o pessoal da TNC que está organizando a mesa de hoje. Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado, Paulo. Excelente apresentação. Vou chamar agora o Ricardo César, que é o representante do WeForest no Brasil. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite, Renato. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco agora, com todos esses dados, com todas essas informações que foram trazidas, eu vou trazer um pouco agora uma visão de uma instituição que quer implantar um projeto de restauração de paisagens no Brasil. Muito do que eu vou trazer agora reflete um pouco a forma que a gente trabalha, então não é para ser seguido como uma receita de bolo, não é para ser seguido como um modelo ideal. Acho que até com o trabalho que você está desenvolvendo com o pessoal da Austrália, Renato, talvez no futuro seja muito mais rápido e prático fazer o que eu vou mostrar aqui. Ótimo, ainda bem. E, bom, vamos lá. Então, para começar, quem que é o WeForest, né? O WeForest, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos da Bélgica, que foi bem relativamente meia-idade, assim, tem uns 10 anos, não é tão estabelecida quanto algumas instituições ambientais mais antigas, mas já passou pela fase inicial. E desde 2014 ela trabalha no Brasil, principalmente no Pontal do Paranapanema, cooperando com o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é um parceiro excelente nosso, né, em atividades. Acho que não tem ninguém do IP aqui, não sei se alguém pôde vir, mas a gente trabalha com eles. E a nossa abordagem é de restauração para gerar impacto, mas também a gente trabalha muito com pesquisa, né? Apesar da gente só ter 15 funcionários, eu tenho uma diretora científica e a gente tem outra pessoa só para ciência. Então, a gente tenta sempre colocar nossas atividades nesse contexto. A gente já trabalhou em 10 países, hoje foca em 5 países, já plantamos mais de 18 milhões de árvores, trabalhamos com milhares de pessoas, tem o site para vocês verem depois. E estamos querendo expandir nossas atividades. E a forma que nós trabalhamos tenta ter uma abordagem das comunidades locais o máximo possível. E eu acho isso muito interessante, porque enquanto isso ainda... a restauração no Brasil, bem no começo, ela era, eu acredito, muito mais técnica, árvore no chão. E a gente foi passando para uma visão mais social, de engajamento, né? Tanto que hoje a plenária, o pessoal do Xingu, falou claramente isso. Se você não engajar as pessoas, a chance de dar certo é muito menor. E é muito legal ver que cada vez mais em eventos de restauração a gente tem várias mesas, vários trabalhos pegando essa questão. E isso reflete um pouco a forma que a gente busca trabalhar, né? A gente tenta pegar a abordagem de restauração de paisagens florestais, em que você tenta restaurar as paisagens, gerando benefícios ambientais, a recuperação de ecossistemas, mas gerando bem-estar humano e paisagens multifuncionais. Bom, o WeForest é da Bélgica, é uma organização de fora,
E por que eles vieram para o Brasil? Né? Existem muitos países com grandes oportunidades de restauração, com grandes áreas, grandes demandas. E, para ser bem sincero, países até onde a restauração é mais centralizada e, às vezes, logisticamente, você consegue, para uma abordagem top-down, adquirir e fazer grandes áreas de restauração. No Brasil, tem que ser uma abordagem mais bottom-up. Né? A maioria das áreas para serem restauradas são áreas em propriedades privadas, então você tem que convencer o proprietário, primeiro de tudo. E, às vezes, para conseguir escala, pode ser muito bom, pode ser mais complicado, mas por que vir para o Brasil? Bom, pessoal, primeiro, graças a muitos de vocês. Muitas das pessoas que estão aqui nesse evento e nessa sala transformaram o Brasil num contexto em que a restauração é muito mais avançada que em outros países por vários aspectos. Por exemplo, experiência em restauração. A gente exporta técnicas de restauração, né? Tem vários cientistas, pesquisadores, técnicos de restauração do Brasil que dão cursos e desenvolvem projetos em outros países. Já virou material de exportação do Brasil, as nossas técnicas, os nossos métodos, a nossa expertise, a nossa ciência da restauração, os pesquisadores. Se eu falar o nome de alguns pesquisadores brasileiros em qualquer país ou qualquer centro de pesquisa que trabalhe com restauração, eles vão saber de quem eu estou falando. Temos políticas públicas que fomentam a restauração florestal. Pouquíssimos países tropicais têm alguma coisa parecida com o Código Florestal. Devemos questionar o Código Florestal, ver onde ele pode melhorar, mas só desistir isso já coloca a gente num lugar um lugar de grande destaque. Implementar ele, lógico, é outro desafio. O Brasil, por enquanto, ainda participa de acordos internacionais, vamos torcer para que continue assim. E nós somos o 6º maior emissor de gases do efeito estufa do planeta. E entre os top 6, nós somos o único que 50% é por causa de desmatamento e agricultura. E não é simplesmente indústria ou produção de energia. Então, a restauração, o uso da terra e a agricultura no Brasil tem um papel-chave em mitigar as mudanças climáticas. E isso interessa o planeta todo. Bom, então, é por isso que eles vieram para o Brasil. Basicamente, graças a todo esse trabalho de décadas que está sendo feito aqui. E como é que a gente define um lugar? Né? Você tem um país enorme, você tem um estado grande, um monte de oportunidade, cada plenária aqui é uma grande oportunidade de restauração. Então, qual que é a nossa abordagem num contexto tão complexo? Né? Primeiro, a gente tem que planejar muito bem o que a gente vai fazer, porque se a gente quer fazer um projeto de restauração de paisagens a longo prazo, temos que ver bem onde vai fazer, engajar as pessoas, conhecer bem os locais e, principalmente, fomentar ações que já estão em andamento. Nós mesmos, assim, como técnicos, como pesquisadores, como profissionais, a gente tem a síndrome do... Nossa, como é que era o nome? É uma síndrome, tem vários estudos de psicologia. Síndrome do estrangeiro salvador. A gente acha que alguns de nós, e muitas organizações do exterior também, acham que vão chegar num lugar que tem um problema e eles vão salvar aquelas pessoas que não conseguem resolver os seus próprios problemas. Não é assim. E, infelizmente, isso é muito enraizado na gente, inclusive. Hoje em dia, cada vez menos. Eu vou chegar naquela comunidade, eu vou chegar naquele proprietário rural e vou esclarecê-lo da situação. Eu sei o que está acontecendo. Isso ocorre na escala individual, nós como indivíduos, isso ocorre na escala organizacional, muito comum em organizações do exterior. É só ver filmes como O Último Samurai, né, que o cara é um americano que vai para o Japão salvar os samurais. Avatar, que o cara também é um militar americano que salva um planeta de indígenas. Então isso está bem enraizado em alguns aspectos da nossa cultura e a gente não quer isso. A gente quer chegar num lugar e fomentar o que já acontece, porque as pessoas que fazem a restauração e as comunidades do local sabem melhor do que qualquer um quais são os problemas. A gente pode sugerir soluções, mas tem que fazer sentido para eles. E, lógico, a gente quer causar o maior impacto possível e ser custo-eficiente nas nossas atividades. Mas isso requer tempo. Então, como é que a gente mapeou oportunidades? A gente buscou... a gente percebeu que não daria para fazer em escala de Brasil. Então, a gente escolheu trabalhar no estado de São Paulo, onde a gente já tinha articulações com a secretaria e articulações com o centro de pesquisa. E pensamos em alguns critérios para escolher regiões que poderiam ser interessantes para desenvolver nossas atividades. Pensamos na questão de conectividade, então a gente usou esse mapa do Biota FAPESP. Aqui são os objetivos de desenvolvimento sustentável que esses critérios abordam.
Também desenvolvemos um valor de PIB rural per capita. Eu tive que entrar no site do IBGE, no site do SEAD, pegar a população rural, pegar o PIB rural e separar isso. Lógico, é uma aproximação grosseira, tanto que existe um outlier enorme, né? Tem um município que deu um valor grande, provavelmente são poucas propriedades de pessoas ricas, mas a gente dividiu isso em quantis, então tudo bem. Outro fator também, pensando em custo, eficiência e chance de sucesso da restauração, foi a chance de regeneração natural, com um trabalho que o Paulo Molin gentilmente disponibilizou para a gente, que está em desenvolvimento, para o estado de São Paulo. Também a gente encontrou essa base de dados no Ministério do Meio Ambiente de mananciais prioritários para a restauração, pensando em recursos hídricos. A água realmente está sendo uma questão chave no Brasil e no mundo. E entramos no site da IUCN, coletamos a distribuição das espécies ameaçadas. Então, todas as espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios que estivessem no grau vulnerável para cima, a gente pegou a distribuição dessas espécies e sobrepomos para contar quantas espécies ameaçadas estão ocorrendo em cada região. Ficou essa bagunça, mas depois a gente normalizou, eu vou mostrar para vocês. São aproximações grosseiras, são aproximações, cada um desses aspectos tem falhas. E posso falar disso aqui na mesa sem problema. Cada um desses aspectos tem lacunas, tem falhas, como todo método. A gente está ciente deles. Por exemplo, esse aqui, provavelmente existe um viés de amostragem. Por muito tempo, os principais centros de pesquisa no estado de São Paulo estavam concentrados nessa região, e os estudos na Mata Atlântica, geralmente, foram feitos onde tem remanescente. Existe uma lacuna de estudos, de inventários de fauna e de flora no oeste do estado de São Paulo. Então, por que nós temos menos espécies ameaçadas aqui, sendo que aqui é extremamente desmatado? Talvez porque faltam estudos para nós sabermos quais são as espécies ameaçadas nessa região. É uma das lacunas desse método. Bom, então como é que, com esses dados, nós escolhemos algumas regiões que poderiam ser interessantes para nós termos mais impacto? Criamos um grid de pontos de 1 km de densidade. E, basicamente, para cada um desses mapas, cada um desses pontos em cada um desses mapas, ele atravessou todos esses mapas e saiu com um valor no fim. Então, basicamente, por exemplo, no critério conectividade, se o meu ponto ele bateu num lugar que tem o valor 3 e a mediana da conectividade no estado é 4, ele não ganha o índice dele ele não ganha nenhum ponto de índice. Nós usamos o valor de mediana do estado como um critério, se esse é um lugar de alto impacto para aquele critério ou de baixo impacto. Por exemplo, o PIB rural. Se a mediana é de R$ 550 por pessoa e o meu ponto está numa região com menos PIB do que a mediana, aí esse pontinho aqui vai ganhar um ponto no nosso score. Somando tudo, a gente tem um score que vai de 0, ou seja, todos os critérios dele estão abaixo da mediana, até 5. Todos os critérios desse ponto estão acima da mediana. Por que você usou mediana e não a média? A gente está procurando paisagens locais para impactos multifuncionais. Se a gente usasse a média, às vezes a gente ia acabar encontrando um lugar que ele é muito bom para regeneração natural, por exemplo, mas vai ter pouco impacto em geração de renda, pouco impacto em água, pouco impacto em conservação de espécies. A gente não quer saber se o lugar tem muito para um critério, a gente quer saber se ele é bom o suficiente para a gente ter um lugar que ele é multifuncional. A gente fez isso para todo o grid, depois fizemos uma estatística focal para suavizar essas diferenças, né, para poder encontrar realmente hotspots, né, núcleos de calor disso. E essas foram as regiões que nós encontramos. Bem forte na região de Franca, no Vale do Paraíba, perto da Serra da Mantiqueira. Botucatu, Avaré também teve bastante. Agora, priorizar, pessoal, por isso que eu estou falando para vocês, esse método é dentro do que o WeForest busca trabalhar. Priorizar áreas é perigoso, pode ser perigoso. Priorizar uma coisa é não priorizar outra. O Paulo Molin acabou de mostrar que os maiores déficits de reserva legal estão por aqui. Que é uma área que, pelos nossos critérios que nós usamos, que tem falhas, mas cumprem o que a gente precisa, não é uma área com grandes prioridades para a gente trabalhar, pelos critérios que a gente usou.
Lógico, nós não acabamos de fazer esse trabalho, tá em andamento. Mas só para vocês entenderem que isso tem que ser visto de uma forma muito crítica. Eu não estou dizendo, vamos todos para cá e esqueçam o resto do estado de São Paulo. Não, pelo amor de Deus. Não vão dizer que eu falei isso depois. Hein? tá gravado, né? Putz. Bom, tá gravado que eu falei que não é para fazer isso. Tá legal, encontramos esses hotspots, encontramos esses locais. E agora? Outro ponto muito forte, o Brasil tem a SOBRE, e a Mata Atlântica, além disso, também tem o Pacto. Nós conseguimos o contato de muitos grupos do estado de São Paulo através do Pacto. Chegamos nas pessoas, nos grupos que desenvolvem restauração, órgãos públicos, ONGs, viveiros, empresas, nesses lugares, e aí fizemos realmente um levantamento, essas são algumas das principais instituições, e fizemos uma análise preliminar, uma análise fofa, de fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aqui são só alguns exemplos, até não vou me estender. Então a gente viu em cada uma dessas regiões, para critérios biofísicos, essa região é interessante, mas será que os atores estão estabelecidos, estão fortalecidos, estão acontecendo? E mais importante, será que nós, como o WeForest, podemos ajudar no que está faltando? Porque às vezes está faltando uma coisa que a gente não tem expertise para contribuir. Bom, isso está em andamento, isso demora tempo, articular, chegar, fazer essas análises nesses grupos demora. Os critérios espaciais, eu estou super aberto a sugestões aqui, depois a gente pode conversar. Queremos incluir mais critérios como comunidades tradicionais. Queremos ou nós vamos incluir mais critérios como comunidades tradicionais indígenas, pegar os dados do CAR. Áreas prioritárias para a criação de unidade de conservação também vai ser um critério para escolher essas áreas. Uma vez escolhida uma região, fazer um levantamento de base, ou fazer um levantamento do que existe para a região. E, enfim, esperamos, quem sabe, um dia, implementar um projeto de restauração numa dessas regiões, com os parceiros. O WeForest tem 1 ou 2 funcionários por país que atua, porque a gente só trabalha com parceiros locais. Também estamos aplicando para fundos internacionais para conseguir desenvolver esse projeto junto com os atores locais. O pessoal do CAUA e do Pacto pela Mata Atlântica ajudou muito para a gente entrar junto nesse fundo para mapear essas oportunidades. E é isso, também se tiverem qualquer dúvida, vamos deixar para discussão mesmo, eu acho bem mais valioso, podemos conversar depois. Muito obrigado pelo convite, Renato, espero poder ter ajudado aí de alguma forma e vamos continuar o bom trabalho aí, porque está na nossa mão agora, o pessoal sempre pergunta o que será do Brasil no futuro, e eu sempre falo para o WeForest, olha, independente de tudo, tem organizações e pessoas e heróis excelentes da restauração aqui, e eles vão continuar trabalhando aqui, independente da situação política. Obrigado. Ricardo, muito obrigado pela apresentação. Ótima mensagem final e ressaltar essa questão de que são coisas diferentes. Priorização é uma coisa, buscar oportunidades é uma outra coisa. Você mostrou isso muito bem, né? De repente, onde tem maior débito é um local de oportunidade, né? E que a priorização não é a solução, ela é uma das ferramentas para ajudar isso. Depois você tem que ir conhecer os atores locais, ver onde tem maior chance de entrada e de ter mais sucesso e sustentabilidade do projeto. Então, isso foi muito bem apresentado. Agora eu passo para a nossa última apresentação, que é da Edenise Garcia. Ela é gerente adjunta de ciência da TNC Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos. Esse trabalho ele se contextualiza dentro de uma estratégia de fundos de água da TNC no Brasil. Então, é um trabalho que envolve uma equipe muito maior do que os nomes mencionados, né? Mas ele é liderado pela Eileen, que é a nossa hidróloga, a Marília, o Ricardo e eu mesma. Bom, vocês sabem bem, o ciclo de água ele é bastante complexo e a vegetação nativa e as florestas, em particular, têm um papel bastante importante nesse ciclo, seja pela interceptação da precipitação, de névoa e contribuição para a infiltração de água nos solos, fazendo assim com que os solos se tornem um reservatório e ajudem a regular a vazão mínima de água.
principalmente nos períodos de seca. E as florestas e a vegetação natural, em geral, também têm um papel bastante grande na contenção ou diminuição da velocidade de escoamento superficial. Isso é bastante importante, de novo, para colaborar com a infiltração, mas também para evitar aportes de nutrientes, aportes de sedimentos, que têm consequência em termos, por vezes, de contaminação, em termos de custos de tratamento de água ou utilização daquela água. Então, o que a gente tem visto é que as perturbações de uso do solo, eles têm afetado diretamente a questão hídrica. E aqui eu trago um exemplo da região do Mato Piba, no oeste da Bahia, onde a gente pode ver uma dinâmica de... Deixa eu achar aqui. Uma dinâmica de desmatamento muito grande, né, por conta da soja na região. E, além disso, também muitos pontos de irrigação instalados nessa região nessa última década. E com consequências diretas na vazão mínima extrema da região. Se a gente notar no período anterior a essa corrida pela soja, né, que começou principalmente no fim dos anos 90 na região, a gente tinha eventos de vazão mínima extrema muito mais raros, tá, ou não tão frequentes. E nessa última década, o que a gente tem visto, e são esses pontos vermelhos ali, essas linhas vermelhas, são esses eventos extremos, né, de vazão mínima muito frequentes e com a vazão mínima cada vez mais mínima. Então, isso é muito inquietante e tem levado, inclusive, a conflitos hídricos na região. Há estudos também que mostram que, dependentemente do uso de solo, o grau de infiltração de água, ele é bastante afetado. E aqui a gente tem casos de vegetação natural ou vegetação modificada, silvicultura, as veredas, e ali naquele meinho colorido ali, áreas que são antropizadas, né? Seja pela presença de estradas, presença de áreas urbanas, pastagem, lavouras, etc. Então, a gente vê a capacidade de infiltração de água muito reduzida. Daí a necessidade de se pensar, né, em medidas para conter esses impactos em termos de segurança hídrica, né? Então, dentro desses trabalhos de fundos d'água que a TNC desenvolve, a gente tem um foco muito grande no uso do que a gente chama de infraestrutura verde. E isso envolve, então, não só a restauração florestal e restauração de vegetação natural, tá, em geral, a adoção de boas práticas, seja para agropecuária, seja viárias, mas também a conservação de solo. E o foco nosso é, principalmente, como eu falei, redução das taxas de erosão e exportação de sedimento e manutenção da vazão hídrica de base. Então, é uma abordagem que envolve vários passos, né? Desde a definição das subbacias de intervenção dentro de bacias maiores, a uma modelagem hidrológica bastante intensa, para se chegar à priorização de áreas de intervenção. E, uma vez identificadas essas áreas, a gente define quais são as intervenções mais apropriadas e implementa essas intervenções e começa um ciclo de monitoramento, né? Estabelece uma linha de base, um monitoramento hidrológico e, na medida do necessário, atividades de gestão adaptativa. Então, uma primeira etapa nesse processo é a identificação das bacias prioritárias para a implantação de infraestrutura verde. Essa definição ela é participativa. Então, a gente tem tido experiências aqui em Belo Horizonte, atualmente, em Curitiba, em São Paulo, e essa definição, ela traz, definição participativa, ela traz os mais diversos atores, do governo ao setor privado, associações locais, quando existentes, os comitês de bacias,
outros proprietários interessados. Então, é um processo bastante aberto, as universidades, é lógico, os centros de pesquisa, e é um processo bastante aberto para se fazer uma análise multicritério, a fim de se identificar, num primeiro momento, quais são as bacias dentro de uma bacia maior. Então, pensem aqui em Belo Horizonte, para aqueles que são da região, a gente tem o fornecimento de água para a região metropolitana de Belo Horizonte, pela bacia do Paraupeba e do Velhas. Então, e dentro dessas bacias, várias subbacias. Então, nesse primeiro momento, a gente faz a identificação de quais são os critérios importantes para se priorizar subbacias. Existe um processo de ponderação, análise dessas subbacias e a seleção das subbacias prioritárias, né, para a implementação das intervenções. Então, nessa seleção, se leva em conta quais são as áreas prioritárias para a recarga, quais são as áreas de nascente, as áreas de captação futura, porque a gente não pode pensar que a dinâmica de utilização de água seja estática, né? Então, ela é contínua, né? Então, a gente tem que pensar em áreas que atualmente não estão sendo utilizadas para captação, mas que futuramente o serão. A pressão urbana sobre recurso hídrico, outro fator importante, ocorrência de pontos de outorga, seja para captação superficial ou subterrânea, e, logicamente, a dinâmica da cobertura vegetal, e a ocorrência já de áreas de conservação, prioritárias para conservação, e corredores ecológicos, né? E, a partir dessas informações, é feito um cruzamento com o mapa de uso e cobertura vegetal, né? E aqui vocês têm um exemplo para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Bacias prioritárias, que foram definidas de acordo com esse processo, esses critérios, esse processo participativo. Agora, feita essa definição, e eu vou chamar a atenção... Ups, eu não consigo... Acho que, a luzinha aqui. Tá. Em todo caso, eu vou chamar a atenção para a bacia azul escuro, mais à direita, ali no centro, que é do Rio Maracujá, porque é ela que eu vou utilizar bastante como exemplo. Então, feita essa definição, a gente tem uma outra questão. Onde, dentro das bacias prioritárias, a gente deve fazer alguma intervenção? Então, porque nem tudo dentro de uma bacia, mesmo que a bacia seja prioritária, é prioritário. Então, é aí que entram os processos de modelização. A gente usa o INVEST, o modelo de Sediment Delivery Ratio, o SDR, para a questão de carga de sedimentos, e para a quantidade de água, a gente também usa o INVEST, o modelo Seasonal Water Yield. Então, aqui um exemplo rápido dessa modelagem de carga de sedimentos. Ela é feita em nível de pixel, e aí a gente tem, porque a bacia ela não é toda igual, a gente tem, em termos de água ou de sedimento, tem áreas de transporte, áreas de retenção. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na modelização. Ali, alguns exemplos de dados de entrada. A gente faz a mesma coisa em relação à quantidade de água. Então, também, de novo, com o INVEST, nível de pixel. Aqui tem um esquema desse balanço hídrico nessa escala, né, para computar o potencial de recarga local. Então, feito tudo isso, a gente consegue chegar nesse resultado, e aqui eu estou dando exemplo para a exportação de sedimentos, né, por causa do tempo só. Então, aqui, dentro da bacia, quais são aquelas áreas onde a exportação de sedimento é bastante elevada? E aí, como eu mencionei, um exemplo, para ficar mais prático, da subbacia do Maracujá, né? Então, a gente tem em vermelho áreas com bastante exportação de sedimento. Podem ser áreas de mineração, que tem contato direto com o sistema hídrico superficial. Podem ser áreas bastante erodidas por outros processos, né, solo exposto, etc. Então, é feito toda uma avaliação dessas áreas, de novo, olhando-se para mapa de uso do solo, para se chegar ao tipo de intervenção apropriada para cada área. Então, o que vocês têm aqui são as diferentes intervenções. A gente tem adequação de estradas não pavimentadas,
que não têm o manejo, são uma fonte muito grande de sedimento para os cursos d'água. Existem áreas de restauração de APP em floresta. A floresta aqui é Mata Grande, Mata Atlântica, porque a gente está na interface limite Mata Atlântica-Cerrado. Restauração de APP de Cerrado. Áreas para conservação de floresta, áreas para conservação de cerrado e áreas para boas práticas. A gente colocou junto, mas na contabilidade vai estar separado. Área para implementação de boas práticas de conservação do solo ou para restauração complementar, ou seja, restauração de áreas bastante importantes também, em termos de carreamento de sedimentos, mas que estão fora de APPs. E aqui uma contabilização dessas áreas, né? Conservação de floresta, conservação de cerrado, etc., restauração APP, cerrado, Mata Atlântica, fora de APP, as boas práticas e adequação de estradas. Então, tudo isso é para falar que, quando a gente inicia implementa esse tipo de atividade, né, de infraestrutura verde, a gente tem que utilizar essa inteligência espacial, porque o custo relacionado a essas atividades, principalmente restauração, a gente sabe, o custo é bastante elevado. Então, a gente tem que direcionar, porque nem tudo, aqui, de novo, eu estou falando em termos de sistemas hídricos, né, segurança hídrica, nem tudo é prioritário dentro de uma bacia, nem tudo vai ter um efeito bastante grande sobre aquilo que a gente está tentando conter ou tentando manejar. Então, daí essa necessidade de, dentro da subbacia, a gente ter ações direcionadas. Quais são aquelas que, dentro de um cenário de recursos escassos e muitas vezes pouca vontade de proprietários, né, tem todo um processo de convencimento também, quais são aquelas áreas que a gente tem que realmente insistir mais? E, a partir daí, a gente implementa as ações. Então, a TNC trabalha, vocês já viram em várias apresentações, a TNC sendo mencionada, a gente trabalha muito com restauração, diferentes níveis, desde SAFA, preocupados na Amazônia com restauração de pasto degradado, com questões sociais, a questão de conectividade ecológica, mas, nesse caso aqui específico, o foco é realmente a questão de segurança hídrica, daí realmente uma necessidade de priorização. Então, era isso que eu queria trazer. Obrigada. Muito obrigado, Denise. Foi ótimo, que eu acho que a gente tem um tempo bom ainda para discussão, então chamo todos os palestrantes para a mesa, e eu acho que a gente pode começar abrindo por rodadas de perguntas, começando com 3. A gente responde, se der tempo a gente continua com mais, eu acho que a gente vai ter tempo, então está aberto, já temos 2, 3 mãos levantadas, vamos começar então ali pelo Raul. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns para a mesa, de fato, altíssimo nível. Queria agradecer, aprendi muito aqui com vocês. Eu sou Raul, sou advogado, ambientalista, trabalho nessa área de restauração. Minha pergunta vai para o Paulo. Eu achei genial a ideia, né, de tentar entender na paisagem rural onde são as áreas de menor eficiência e isso ser uma oportunidade eventual de restauração. Achei, de fato, muito bom. Eu queria colocar uma ponderação aqui, vocês devem ter pensado nisso, né? Eu vi que vocês vão fazer uma modelagem nova aí, né, para pensar como que as linhas podem ser eficientes, portanto, vai alterar um pouco as áreas de ineficiência, mas me parece que, de qualquer forma, é sempre circunstancial, porque a gente está tratando de cana, nesses lugares, com a tecnologia atual. Eu imagino, pelo que eu estou entendendo, como a colheita é importante, parte do custo da colheita deve ser o combustível e o tempo dedicado, então tem a ver de onde sai o trator. Fico imaginando que deve ter uma complexidade aí, né? Mas a pergunta é, e se o sujeito mudar de cultura, entendeu? E se for outra coisa, né? Porque isso pode mudar, ou seja, pode ser que seja ineficiente para a cana, mas pode ser eficiente para outra cultura. Vocês levam isso em consideração, estão pensando, enfim, queria ouvir sua reflexão sobre isso, mas de qualquer forma parabenizar, porque eu acho que é uma ideia super interessante. Annelise F.
Bem, a gente vem realmente questionando algumas coisas, até mesmo que a gente tem trabalhado nessas questões de priorização. A gente, né, vem dando início aqui dessa conferência, algumas coisas eu acho que também tem sido até preocupações de vocês, de estar esclarecendo sobre essa questão da priorização, que aí a gente deixa algumas lacunas de áreas que às vezes estão fora. E talvez, assim, pensando assim, talvez uma saída é a gente começar talvez a estar trabalhando com análises multi-escalas, para a gente talvez estar resolvendo esses problemas dos vazios das priorizações. Tá? Isso é um insight agora. E especificamente para a Denise, a gente tem trabalhado muito parecido com aquilo que você tem feito. Eu sou do IEF, em norte de Minas, onde a questão hídrica realmente é gritante e é cerrado. Né, eu acho que a gente tem uma grande maioria aqui é Mata Atlântica, então assim a gente convida e para estar conhecendo os trabalhos que a gente está desenvolvendo aí, e o que a gente tem pensado, uma coisa do trabalho seu aí, é essa questão das subbacias que são mananciais para um grande número de pessoas. Porque quando a gente prioriza, às vezes a gente pode correr o risco, talvez, de não colocar isso, e a gente prioriza, talvez, na priorização caia subbacias que não atingem um grande número de pessoas. Então, talvez uma pegada, né, uma coisa que a gente teve muito cuidado em relação a isso lá no norte de Minas. Bom dia a todos. Eu sou Felipe Xavier, do Instituto Espinhaço, Minas Gerais. Primeiro, desejar as boas-vindas para os palestrantes e todos os participantes. A minha pergunta vai diretamente para o Paulo. O colega da frente, ele já iniciou basicamente a minha pergunta, mas eu queria só ser um pouco mais objetivo com relação, complementando a pergunta. Primeiro, parabenizar pelo trabalho, excelente ideia, excelente trabalho que vocês desenvolveram. E eu queria só saber um pouco mais sobre a perspectiva de sensibilização, de mobilização dos proprietários, dos produtores, para realmente converter essa situação e realmente se concretizar em restauração nessas áreas que foram identificadas. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho e, na verdade, fazer uma pergunta também para todos os palestrantes, com relação às questões de políticas públicas. A gente sabe, na sala do lado tem uma temática, nesse momento, cuidando justamente de redes de governanças para atuação em restauração, mas pensando um pouco mais na ponta, na restauração em si, nas operações de execução e de manutenção e de monitoramento das ações de restauração. O que vocês acham da situação e das perspectivas de políticas públicas para a efetivação de todos esses trabalhos que são apresentados aqui hoje? Vamos começar, então, o primeiro bloco de respostas. Então, eu acho que talvez o Paulo possa começar, certo? Ok. Tá funcionando? Tá. Ok. Quanto a outras culturas, vamos imaginar uma mudança de uma matriz, aí sair a cana e entrar outra cultura. Isso já aconteceu no passado, né? Antes de ser cana, talvez fosse café, antes talvez pasto, laranja em alguns lugares. Inclusive nessa paisagem a gente vê a mudança nos últimos anos de laranja para cana em alguns lugares. Enfim, é uma mudança que pode ocorrer, mas eu não consigo te responder qual que seria a cultura que vai funcionar lá, né? Nessa região aí especificamente, talvez milho. Só que se a gente continua falando de grãos, grandes extensões, você vai continuar tendo o problema da ineficiência operacional. Eu te dou esse exemplo do Paraná, por exemplo. O Paraná tem, em certas regiões, uma rugosidade de terreno bem acentuada. Lá o pessoal planta milho, soja, e a gente já tem evidências que esse mesmo problema acontece lá. E no caso é grãos, não seria a cana-de-açúcar. Eu usei a cana-de-açúcar como exemplo, mas nós já temos algumas ideias de migrar esse mesmo estudo para outras regiões do Brasil, justamente para ver o impacto
de outras culturas. Toda cultura, toda região, nós temos que ajustar o modelo de custo para ver a ineficiência operacional. Não é uma regrinha de 3, não é uma coisa simples. Aí essa parte de modelagem é mais do pessoal da agricultura de precisão. Eu só aproveito esses cálculos deles para fazer os nossos estudos aqui. Mas temos muito a avançar nesse sentido. Dando continuidade, as perspectivas para conversar com os proprietários e tentar... isso é uma falha muito grande de nós pesquisadores. Nós sabemos trabalhar com os dados, fazer pesquisa e publicar. Nós não temos o know-how de conversar e fazer essa extensão, que talvez o pessoal aqui tenha mais experiência. A experiência que eu tenho é de conversas simples, de questionar, você sabe que existe esse custo operacional, você sabe que suas áreas, conversando com um usineiro, tá, com engenheiros de usina, a resposta de alguns é, eu sei, mas tem a meta de produção no final da safra. Essa é uma resposta que eu já tive umas 2, 3 vezes. E tem aqueles que falam, não, nem sabia que isso aí era... Sabia que era possível, mas não sabia que na minha área existe. Então, nós temos uma certa deficiência, nós pesquisadores, de ter essa conversa. Mas talvez seja essa questão de um relacionamento entre vários atores para conseguir uma resposta melhor. Bom, primeiramente, em relação à colocação sobre os vazios, né, da priorização, a priorização é simplesmente o que está vindo primeiro, né? Não quer dizer que o resto não venha, eventualmente a gente espera que sim, mas é uma questão de recursos, de adequação de recursos, de acesso a custos para se implementar as atividades. Então, numa situação em que os recursos não são tão amplos assim como a gente desejaria, a gente tenta ser o mais custo-efetivo possível, né? Então, se eu posso, numa área, com a restauração de uma determinada área, evitar 5% de todo o aporte de sedimento, uma determinada subbacia, eu vou investir lá, ao invés de uma outra área que vai me dar 0,01%. Então, é essa lógica, simplesmente, mas está vindo primeiro, mas, eventualmente, quem sabe, a gente consegue cobrir tudo. Com relação às subbacias urbanizadas, né, a questão de ocupação humana dentro daquela análise multicritério, né, que envolveu todos os stakeholders, os atores interessados e atuando nas bacias, ela entrou, mas o nosso foco é em infraestrutura verde. Então, em algumas subbacias bastante importantes, muito ocupadas, o impacto de infraestrutura verde seria muito pequeno. Então, aí entra a infraestrutura cinza, né, na qual a TNC não tem atuação. Então, aí já se entra mais uma outra questão também de planejamento, tudo num outro nível que o da infraestrutura verde, é por isso. Só vou completar rapidamente para a gente ter uma oportunidade, mais uma rodada de perguntas, mas eu acho que sobre os diferentes tipos de cultura é a gente também entender da aptidão do solo para cada uma delas, é sempre tentar ajudar a gerar a maior produtividade possível. Esse link que você falou muito bem, né, Paulo, das parcerias, né, eu acho que isso é muito importante para colocar a coisa no chão. A gente tem esse exemplo aqui, essa relação de conversa. Então, não é uma pessoa ou um grupo que vai solucionar todos os problemas, mas é o conjunto deles. Isso é muito importante. Acho que isso já vai até para a sua pergunta última ali sobre... Hoje o Brasil é pioneiro realmente no que faz em relação à restauração, com monitoramento, com implementação, muito bem apresentado pelo Ricardo e trazendo a experiência lá de fora. O Planaveg é um grande exemplo e o código, né, de políticas públicas que nós temos para isso. Temos algumas incertezas futuras, mas não acredito que código vá mudar, porque é uma medida muito impopular e que demorou muito tempo. O Planaveg está estabelecido, querendo ou não, é uma demanda de fora que vem para o Brasil. Essa força exterior, pelo que o Brasil tem feito, é muito importante. E eu acho que a exemplificação do que nós temos aqui. A gente tem um movimento muito capacitado e forte que tem que se unir cada vez mais, independente do que venha. É muito importante essa união de forças, mais do que a competição,
para que a gente esteja em pé e continuando sendo pioneiro nas ações que a gente faz. Então, vou abrir mais uma oportunidade de perguntas, por favor. Bem, muito obrigado pela mesa. Aprendi muito aqui com vocês. Eu sou o Bruno, do Projeto Nucleário, e vou adereçar a pergunta mais para o Renato. Eu recentemente assisti uma palestra do Google Watch, que é um desdobrar do Google Earth, e eles falaram muito sobre a parte das florestas de conservação. Então, eles estão gerando muito material sobre a parte da Amazônia, conservação, e também dos oceanos. Eles estão conseguindo mapear os cardumes de peixe no Japão, pesca ilegal, e em tempo real, e conseguindo dizer o que estão fazendo errado ou certo. E eles não falaram nada sobre restauração em si, mas eu queria ouvir de você o que você imagina como um desdobrar nessa questão da popularização dos mapas e entendimento do tempo real do que está acontecendo no planeta e como essa pressão social global pode influenciar no futuro do nosso planeta. Camila, Fundação Biodiversitas. Primeiro, parabenizar todas as palestras, foram muito boas, realmente. Minha pergunta vai para o Ricardo, do WeForest. Muito interessante o trabalho de vocês, mas eu fiquei com uma dúvida em relação à questão de vocês utilizam várias camadas, né, para indicar aquelas áreas, as áreas quentes, né, os pontos, os hotspots ali para serem, indicação para serem restaurados. E me chamou a atenção em relação à camada de biodiversidade, que vocês utilizaram os dados da IUCN, né? Eu queria saber se essa metodologia de vocês é padrão também para os outros países, onde a WeForest desenvolve as outras áreas, porque talvez aqui para o Brasil fosse interessante também utilizar a lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Então, que vai mostrar talvez mais particularidades em relação às espécies ameaçadas a nível de Brasil. Então, no Oeste, ali, que você até citou que talvez seja, não sabe se tem poucas espécies por causa da questão dos estudos, né? Eu não sei se seria exatamente isso, ou se, de repente, porque os dados utilizados foram os da IUCN, mas talvez até como uma sugestão, né, além da lista brasileira. Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente reconheceu os sítios da Aliança Brasileira para a Extinção Zero, que reconhece os últimos refúgios onde estão as espécies mais ameaçadas, né, a nível de em perigo e criticamente em perigo. Então, talvez fosse uma sugestão também para ser utilizada, talvez, como nessa análise. Olá, ótima sugestão, muito obrigado. A definição desses critérios foi uma questão complicada para a gente, uma discussão interna. Até o Renato ajudou bastante a gente em alguns dos critérios. Esse da IUCN, a gente estava buscando um método reproduzível internacionalmente. Apesar de a gente ter usado muitos mapas nacionais, como o de conectividade do bioma, sempre que possível a gente tentava usar uma base de dados internacional. Você trouxe um ponto tão bom que eu vou fazer semana que vem, quando eu sentar na frente do meu computador, eu vou ver o quanto conversa a base de dados da IUCN com a lista brasileira, até para ver qual seria o melhor. Você está perguntando se é um padrão do WeForest. Geralmente, o WeForest, no passado, e acho que várias organizações do Brasil, definem os seus projetos com base em oportunidades. Eu chego num lugar, eu tenho um contato, eu tenho uma demanda, que eu vou lá e vejo que tem potencial, aplico para uma bolsa e faço um projeto, né? E é muito... funciona, vários projetos dão muito certo, mas o que a gente tentava buscar era algum método que a gente pudesse aplicar
e alguma forma de fazer uma sistematização. Não pelos critérios espaciais em si, mas a ideia no futuro é criar as etapas, espacialização, análise fofa preliminar dos grupos, abordar esses grupos com critérios ser mais criterioso, uma análise de baseline das características, e daí tu decide. Talvez para o estado de São Paulo, a gente tem os mapas os maps do Biota. Para Minas Gerais vão ser outros critérios. Para a Etiópia, onde a gente tem projeto, serão outros critérios, com certeza. Mas eu vou, sim, abordar isso. Achei a sugestão muito boa, na verdade. Mas só para esclarecer o porquê que a gente fez. E a ideia é tentar ter algo reproduzível. A gente percebeu que no Brasil é difícil, porque os outros países não têm os mapas que a gente tem para muita coisa. Assim. Então, obrigado pela pergunta. Muito bom o ponto levantado, né, Camila? Eu vejo uma grande evolução de não ter priorização, não ter informação. A gente passa a ter isso, passa a ter governo interessado em fazer isso. Isso é um grande avanço. Às vezes a gente não está fazendo a coisa perfeita, mas para quem não tem informação nenhuma, ter essa informação. Uma vez eu vi uma apresentação internacional onde uma pessoa estava criticando as bases de dados globais. Tá certo, tem muitos problemas, mas é melhor o quê? Não ter informação nenhuma ou usar uma informação com falhas, mas que já te direciona muito melhor. Então, isso é sempre um processo. Fiquem com isso na cabeça, é um processo adaptativo, nunca acaba. Quando você olhar um mapa, não é aquilo para sempre, sempre vai mudar. Tá? Essa é uma mensagem muito importante. A gente conversou muito com o Ricardo, né? Tem alguns desses pontos, por exemplo, ao invés de eu usar isso, né, da IUCN, eu usaria uma modelagem da probabilidade de extinção, que é basicamente nas áreas desmatadas onde a espécie ocorreu originalmente, quantas espécies você conseguiria salvar, por exemplo, que foi o que a gente utilizou na modelagem. A conectividade, isso aí são coisas que vão sendo avanços, a gente tem que pensar com cuidado. Você quer restaurar num local que tem alta conectividade vai ter mais de 60% de cobertura florestal. Tem milhares de regras que, nesses locais, há um fluxo gênico, então você não precisa restaurar. Também está um pouco investindo o dinheiro errado. Se você for num local que tem zero de conectividade, pensando em conectividade, restaurar 5% não vai adiantar também nada. Então, momentos intermediários ajudem mais. Eu acho que isso é um avanço do conhecimento que vai nos ajudando a direcionar melhor. Só complementando, a gente tem também áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e uso sustentável, que é bancada pelo MMA, né, e a TNC, junto ao WWF, Museu Goethe, está conduzindo o processo, terminando o processo para a Amazônia. Todos os biomas são contemplados. É um processo super participativo, ele começa com os alvos que vêm, alvos de biodiversidade, que vêm de pesquisadores da região, de todas universidades e todos os grupos taxonômicos são contemplados. Então, muito pouca gente usa. Esse último processo ele está bastante aperfeiçoado, tá? E, de novo, é muito participativo. Tem muito dado lá bom. Acho também que esses mapas também, né, que também estão envolvidos com políticas públicas, como esse que você citou, a gente está pensando em incluir eles nas próximas etapas do processo de seleção. Né, a gente tentou com parâmetros bem gerais e bem praticamente biofísicos mesmo, e incluir esses mapas gerados por políticas públicas, principalmente nas próximas etapas. Mas muito obrigado aí. Essa foi uma fala do Gabriel Lui, do MMA, né, no primeiro dia, que é isso, né? São um conjunto de informações que estão sendo geradas para dar suporte. Não necessariamente tudo tem que estar na priorização. A priorização não é a solução, mas é um conjunto delas. E, para te responder, assim, nós temos coisas muito interessantes globalmente, como, por exemplo, o Global Forest Watch, que mostra para a floresta, né, a dinâmica da floresta no tempo. Você consegue fazer diversas análises de entender ganho de floresta. O Brasil, mais uma vez, como pioneiro, tem 2 exemplos muito bons. Nacionalmente, a gente tem o TerraClass. E hoje o governo, conversando com o Gabriel ontem, ele está utilizando esse mapa para ver quanto que foi o ganho na Amazônia de vegetação nativa. Né? A gente tem, eu adoro essa iniciativa, que é a do MAP Biomas. 30 metros de resolução para o Brasil todo, uso e cobertura da terra de 85 a 2016.
É isso que eu tenho utilizado para fazer potencial de regeneração natural, entender o que aconteceu de regeneração natural no passado, a gente conseguir monitorar a recuperação. O Pacto tem utilizado essa parceria com o MAP Biomas para a gente conseguir acompanhar o 1 milhão que nós nos comprometemos no Bom Challenge até 2020 e conseguir falar, ó, chegamos nele em áreas que estão em recuperação. Ela permite isso. Então, mais uma vez, o Brasil é pioneiro de estar gerando essas bases de dados e começar a pensar como que essas bases de dados são bases de dados, mas como que você extrai a informação dela para apresentar seus resultados. A gente está basicamente fechando a mesa, então eu vou dar basicamente 30 segundos para cada um mandar uma mensagem final aqui, se quiser, tá bom? Não, eu acho que a mensagem do ponto de vista de restauração, quando a gente tem um objetivo específico, é fazer um trabalho de inteligência mesmo, né? Eu acho que recursos são escassos, de novo, então a gente tem que aproveitar o máximo possível que a gente tem. A mensagem que eu vou deixar aqui é mais ou menos o que eu falei. Eu acho que a inteligência espacial, ela não precisa ser uma coisa super complexa. A gente tem que lembrar que a inteligência espacial também pode ser uma coisa simples. E gostei da ideia de a gente pensar que nós temos que trabalhar todos como atores para resolver e achar uma solução para o problema. Obrigado. Acho que a minha mensagem principal é bem na linha também do que o Paulo apresentou aqui, é trabalhar no uso agrícola, no uso inteligente da terra, né? Outros especialistas também dizem isso, e tendo contato com grupos de fora do Brasil, dizer que vocês fazem um trabalho excelente, continuem fazendo esse trabalho excelente, dando sugestões e fazendo acontecer, porque é cada um de vocês que fazem o Brasil ser referência aqui. Beleza? Muito obrigado mesmo. Então, gostaria de agradecer todos e todas pela presença. Não adianta nada produzir ciência, pensar em inteligência espacial, se não tiverem vocês aqui fazendo, criticando e colocando no chão. Então, isso é muito importante. E um agradecimento especial ao Júlio e à TNC que organizaram toda a mesa. Tá bom? Muito obrigado. E só para não perder a oportunidade agora, nós vamos ter as apresentações orais e os vídeos. Eu queria saber se a Camila Noel da Silva está aqui, o Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira e a Karine Costa estão aqui, os três estão aqui. Eu deixo o convite, então, para vocês continuarem aqui assistindo essa próxima rodada que nós vamos ter na conferência, tá bom? Muito obrigado.